Boa tarde, pessoal. Uma satisfação, uma honra tê-los aqui hoje, nessa tarde, dando continuidade às nossas reuniões de segunda-feira. Esse mês é um mês muito especial, porque é o mês que nós dedicamos ao diagnóstico precoce e ao linfoma. Linfoma, tanto linfoma de Hodgkin como não Hodgkin. Nós vamos ter, então, uma palestra do hematologista Vinícius Grilo, que é da nossa equipe, trabalha conosco. O linfoma é uma doença que tem aumentado de incidência de uma maneira vertiginosa e que tem preocupado muito a comunidade científica. Tem evoluído muito o tratamento nos últimos 10 anos, 8 anos, muita medicação nova, bastante resultado positivo, tanto nos linfomas como as leucemias, trazendo muita esperança aos pacientes portadores dessa doença. Um grande número de pacientes conseguem curar a doença de uma maneira definitiva. Então, eu gostaria de chamar o Dr. Vinícius para iniciar a conferência. Lembrando que estamos ligados na internet, né, e posteriormente vai ficar gravado no YouTube. Aqueles que quiserem assistir novamente a conferência, pode entrar no Centro de Oncologia Campinas, no YouTube. Boa tarde, doutor Fernando, obrigado. Boa tarde a todos. Eu gosto muito de falar de linfoma, principalmente porque aqui a gente tem um bom exemplo, né, Fabi? Um bom exemplo de linfoma aqui. Bem sucedido, graças a Deus. Mas bom dia a todos. Eu escolhi esse tema, coloquei bem desmistificando os linfomas, justamente porque vai ser um bate-papo, falando um pouquinho das como prevenir, se existe, se não existe alguma prevenção, abordando os temas gerais. Preparei uma aula, não é para médico, né, justamente para os pacientes, que a gente está pensando bem nos pacientes. Tá? Eu estou aqui no COX já, acho que desde 2013, que a gente está aqui, no banco de sangue já há bastante tempo, então eu faço a parte de hematologia, também hemoterapia, e sou responsável pelo transplante de medula óssea da unidade do Centro Médico de Campinas. Tá? Isso aqui é o que a gente vai conversar hoje, então a gente vai bater um papo sobre o que é o linfoma, o diagnóstico, os tipos de linfoma, estadiamento, prevenção, fatores de riscos, tratamentos, o que fazer na recidiva, que é bem importante, transplante, o segmento e algumas considerações que a gente vai falar no final. Então, o que é o linfoma? Né? A gente começa a pensar. Então, o linfoma é a neoplasia, igual o doutor Fernando falou, que é a que mais cresce nos últimos anos. É a 11ª no geral, se a gente considerar todos os tipos de tumor. O INCA, já há 2 anos, ele fala que são mais de 12 mil casos por ano, casos novos de linfoma por ano, então não é pouco. Tá? É uma neoplasia do nosso sistema linfático, tá? Que se dividem em 2 grandes grupos, os linfomas de Hodgkin e os linfomas não Hodgkin. Tá? Só para você ter uma ideia, os não Hodgkins, eles têm mais de 60 subtipos pela RU, no último guia da RU em 2016. E só para você ter uma ideia, normalmente se divide os linfomas não Hodgkin em doenças de células T, que está na moda agora com o Covid, né? Todo mundo quer uma célula T. E os linfócitos do tipo B. Tá? Você também pode dividi-los em tumores, em linfomas agressivos e linfomas indolentes. Eu costumo brincar, por favor, não me levem a mal, mas eu costumo brincar que o linfoma indolente é aquele cara que já gosta da rede, ainda mais quando ele está com preguiça. Então, às vezes, vale a pena mais você não tratar do que você tratar esse tipo de linfoma. Tá? Então, e o que é o sistema linfático? Então, o sistema linfático ele é constituído pela nossa linfa, pelos vasos linfáticos e os órgãos linfáticos. Ele é responsável por ativar a resposta imunológica do nosso organismo, tanto linfócito T e linfócito B de bola. Tá? E ele é um sistema acessório ao nosso sistema circulatório. Tá? Então, os grandes órgãos linfáticos que a gente tem
Por incrível que pareça, o apêndice, a gente acha que ele só serve para inflamar, né? Mas não é, ele tem uma função. Tá? Baço, a medula óssea e o timo, que depois da fase adulta, normalmente, ele regride. Para o diagnóstico do linfoma, quais são os seus principais sinais e sintomas do linfoma? Principal, lá na minha terra, quem que é mineiro? Se é mineira, a gente fala que é íngua, né? Então é a íngua, tá? Que são um aumento dos gânglios. Os mais perceptíveis normalmente são os cervicais, tá? Que o paciente chega, eu estou com um gângliozinho aqui. Mas a gente tem que lembrar que não é todo gânglio, né? É aquele gânglio normalmente que dura mais aí de 14 dias, que são aqueles gânglios que só vão crescendo progressivamente, que não doem, e aí você começa a ficar encucado, porque o gânglio do linfoma, ele não dói. Essa que é a grande diferença com os linfomas, com as doenças que aumentam o gânglio inflamatório, tipo mononucleose, tem vários vírus. Né? Tá? Então, é muito importante a gente diferenciar os linfomas de infecções virais, mas tem uma que aqui no Brasil é endêmica, que é a tuberculose, que a gente sabe que também a gente tem a tuberculose ganglionar, que pode dar gânglios parecidos com esse. Tá? Pode dar também febre, suor noturno e o emagrecimento. Por isso que a gente sempre pensa em tuberculose quando a gente pega esses tipos de pacientes. Se alguém quiser perguntar, por favor, para, hein? Tá? Um outro sintoma bem comum, mas bem comum nos linfomas de Hodgkin também é o prurido. A pessoa tem muita coceira, pode acontecer também. Tá? E como que a gente faz o diagnóstico do linfoma? É óbvio, chega o paciente lá no consultório, doutor, eu estou com um caroço aqui. Já tem aí uns 2 meses, não está doendo, mas não para de crescer. Aí você, então vai examinar, faz as sorologias, etc, etc. E aí você vai lá, manda para o cirurgião vai lá e tira o linfonodo. Tá aqui, ó. Tá? Por quê? O diagnóstico de linfoma, ele precisa ser realizado através de uma biópsia do gânglio, junto com o estudo anatomopatológico e a imunistoquímica. Eu costumo falar que o anatomopatológico é o nome e o imunistoquímico o sobrenome, porque normalmente o anatomopatológico, o cara fala, eu acho que é um linfoma não Hodgkin. Né? Aí ele fala na imunistoquímica, um linfoma não Hodgkin de células B, de alto grau, de baixo grau, indolente. Né? Então, muito bem. Fez a retirada, botou no microscópio, a gente vai ver esse monte de coisinhas interessantes aqui, que são as células do linfoma. Tá? Ali à direita, não cabe a gente dizer, mas é um linfoma de grandes células. Tá? E aqui é um linfoma de Hodgkin, que eu vou mostrar essa célulazinha aqui, ó, que parece uma coruja, tá? Que é essa aqui, que essa é a célula característica do linfoma de Hodgkin, que é a célula de Reed-Steinberg. Tá? O linfoma de Hodgkin, a primeira descrição dele tinha que ser, obviamente, por Thomas Hodgkin, já não é uma doença tão nova, né? De 1832, já vai para quase 200 anos que a gente sabe, que a gente conhece os linfomas. Tá? Ele tem 2 faixas de predominância, entre 15 e 30 anos, depois acima dos 50 anos. Isso é a descrição, não é o que a gente vê muito na prática, não. A gente vê muito aqui, ó, entre 15 a 30 anos, e principalmente mulher. Tá? Mas acima dos 50 a gente não vê tanto, mas tem. Tá? Nos linfomas não Hodgkin, a gente não tem uma célula específica, mas ele tem alguns marcadores celulares específicos, mas ele é mais comum acima dos 60 anos por causa dos linfomas indolentes. Então, os linfomas foliculares, os linfomas de baixo grau, linfocítico de pequenas células, que são mais indolentes, de crescimento lento, dá pouco sintoma, então uma grande parte desses linfomas indolentes a gente acaba não tratando, a gente faz o watch and wait. Porém, você tem os linfomas agressivos, principalmente os linfomas difusos de grande célula, tá? E os linfomas de células T, que são bem agressivos. Quer fazer alguma pergunta? Não? Tranquilo? Tá? Sempre quando a gente faz o diagnóstico de linfoma, eu coloco aqui o estadiamento de Ann Arbor modificado, tá bom? Obviamente, quanto maior o estágio, né? Então, estágio 1, que a gente vai ter só uma área de linfonodo acometido. O estágio 2, 2 áreas, só que do mesmo lado do diafragma, tá? Se a gente consegue ver os vermelhinhos aqui. O estágio 3, 2 ou mais linfonodos acometidos, só que dos 2 lados do diafragma. E o estágio 4, normalmente, é quando já pega os órgãos extranodais, medula óssea, fígado, pulmão, tá? A ou B,
O B, quando a gente tem o sintoma, a presença de algum dos sintomas B, que é a febre vespertina, lembrar do diagnóstico. O paciente sempre fala febre, sudorese noturna e emagrecimento. Nós, colegas, a gente sabe quando a gente vê isso aqui, ó, né, a gente sempre lembra da tuberculose. A gente não pode esquecer dela. Tá? E quando você tem massas muito grandes, maiores que 10 centímetros, a gente coloca um X aqui no estadiamento, porque essa massa normalmente a gente irradia no final do tratamento. Tá? Por isso que ela é importante. Tá? Hoje o estadiamento, então, se faz com os exames laboratoriais. É imprescindível a realização de biópsia da medula óssea ao diagnóstico, tá? Porque faz parte do estadiamento. Tá? E o famoso PET-CT. Eu adoro essas imagens porque o PET-CT ajuda muito no acompanhamento dos pacientes com linfoma durante o seu tratamento e no segmento. Tá? Por quê? O que é o PET-CT? O PET-CT, na verdade, ele juntou 2 exames, tá? Que é a tomografia com emissão de pósitrons. É isso, né, Dr. Werner? E junto com uma tomografia, o que eles fazem? Eles pegam um contraste. Né? A gente sabe que toda célula inflamatória e a célula neoplásica, ela gosta muito ela precisa de energia, então ela gosta muito de glicose. Então a gente faz uma glicose radiomarcada, né? E injeta na veia do paciente e ela vai se acumular onde você tem alto metabolismo, que normalmente células neoplásicas. O problema desse exame, ele dá muito falso positivo, porque célula inflamada também adora glicose. Mas ele é um ótimo exame para fazer o acompanhamento do linfoma. Tá? Então, isso aqui é o que todo mundo quer. Tá? O A é um PET-CT ao diagnóstico. Isso aqui pós-quimioterapia. A gente vê que essas manchas pretas aqui eram gânglios. Está tirando o cérebro aqui e a bexiga. Mas aqui são gânglios que estavam captando. Tá? E aqui os gânglios sumiram, isso quer dizer que a doença entrou em remissão completa. Tá? Eu costumo brincar e falo que aqui parece um dálmata e aqui parece que o dálmata ficou todo branquinho. Tá bom? Como prevenção, não existe nenhuma prevenção específica para o linfoma, tá? Mas a gente sabe que o diagnóstico precoce, assim como o Dr. Fernando falou na abertura, o diagnóstico precoce do linfoma, se a gente voltar aqui no estadiamento, igual eu falei para vocês, voltar só um pouquinho, o estágio 1, a gente tem linfomas que beira os 95% de chance de cura. Tá? Quando os linfomas em estágio 4, essa taxa de chance de cura cai bastante. Tá? Lembrando, todo mundo pergunta, né? Chega, o linfoma é hereditário? Não, o linfoma não é hereditário. Tá? O autoexame, principalmente na região cervical, que você consegue se palpar, né? É muito importante. Tá? E existem relatos de dietas ricas em verduras e frutas também ajudando na prevenção do linfoma. Tá? Mas ainda que eu falo, prevenção, sempre ir ao médico, manter o acompanhamento. Alguns fatores de risco. A gente sabe que, como eu te falei, os linfomas não Hodgkin, eles estão associados a uma incidência maior acima dos 60 anos, então o envelhecimento da população é um fator de risco. A exposição a agentes tóxicos dos tipos benzeno, principalmente, e alguns pesticidas também aumentam a chance de você desenvolver linfoma. A imunodeficiência, então, transplante de órgãos, principalmente os linfomas relacionados ao HIV, também tem crescido bastante nos últimos anos. Tá? Exposição à radioterapia e quimioterapia prévia também parece aumentar a incidência, a chance de paciente desenvolver linfoma. Infecções, principalmente pelo Epstein-Barr vírus, a gente tem algumas infecções crônicas do vírus da mononucleose, causando, por exemplo, linfoma de Burkitt, etc. O HTLV, que é um vírus mais raro aqui, mas para a gente, que a gente tem bastante, ó, o H. pylori, ele está relacionado à gastrite. Então, a gente tem muitos linfomas gástricos relacionados ao H. pylori. Esse é o melhor de tratar, porque você trata a bactéria, você cura o linfoma. Então, esse aqui é um dos melhores para tratar. O uso de imunossupressor do tipo tacrolimus, ciclosporina crônico, você aumenta a chance do paciente desenvolver linfomas relacionados aos usos de imunossupressor. E agora que está na moda, tem alguns relatos aí de
prótese de silicone nas mamas, eu acho que na nádega também deve aumentar a chance, aumentando a chance dos linfomas relacionados à prótese mamária. Tá? Isso aqui eu coloquei uma foto maravilhosa aqui, deixa eu ver, aqui, desse remédio. Isso aqui mudou o tratamento do linfoma há uns 20 anos, doutor Fernando. O Mabtera, por aí, né? 2000, 2002, por aí. Isso aqui mudou, tá? Eu gosto de falar, porque antes da imunoterapia, a chance de curar os linfomas, no seu modo geral, beirava aí 40%, 50%. E só esse carinha aqui levou isso para próximo de 80%, 85%. A chance de você curar os pacientes com linfoma. Tá? Então, vamos lá. Tratamento do linfoma, basicamente quimioterapia. Tá? É o que a gente mais usa hoje. É óbvio, se a gente está falando do linfoma de Hodgkin, a gente vai tratar só com químio. Nos linfomas não Hodgkin, que tem um marcador CD20, quimioterapia com imunoterapia. Tá? A radioterapia também é uma opção importante de tratamento do linfoma, principalmente naqueles pacientes com estadios mais precoces, 1 ou 2, por exemplo, você pode usar a radioterapia já no tratamento, ou naqueles pacientes que têm as massas muito grandes, que você usa para consolidar o seu tratamento. Cirurgia muito pouco usada hoje, a não ser para fazer o diagnóstico, tá? E o transplante de medula óssea, a gente vai bater um papinho um pouquinho maior, porque é uma coisa que eu adoro, mais para frente da aula, que você pode usar como terapia de consolidação também. Mas eu quero frisar, esse cara aqui mudou o prognóstico dos pacientes com linfoma, tá? A imunoterapia. Tá? Eu gosto de botar essa foto, eu adoro. Tá? O grande efeito colateral do tratamento do linfoma é a alopecia, então cai o cabelo, tá? Principalmente náuseas e vômitos, hoje muito menos com a terapia antiemética que a gente faz pré-quimioterapia, então você tem muito pouco hoje náuseas e vômitos. As infecções também, com o advento do suporte com granuloquine e transfusão quando necessário, reduziu muito, mas é importante isso aqui, a queda de cabelo, as mulheres odeiam. É verdade, né? Odeio. Fabi, qual foi o efeito colateral que você mais temeu e que se apresentou? É cabelo. Eu não ligo para isso, viu? Eu não ligo. O meu não cresce mais, não. Tá? Então, você vê que a nossa ex-presidente, ela colocou uma peruquinha bonita ali, ó. Tá? Ficou linda. Tá? Então, mas o que mais incomoda os pacientes, com certeza, é a queda de cabelo. Todo mundo pergunta, 100% deles. Tá? Então, a gente já falou um pouquinho do tratamento de primeira linha dos linfomas, que é basicamente quimioterapia, tá? E na recidiva, sim. Quimioterapia de altas doses, o que é a recidiva? Né? Quando o tumor volta, ou quando não responde ao tratamento. Tá? Mas a recidiva é quando o tumor volta. Então, quimioterapia de altas doses com transplante de medula óssea autólogo, basicamente, é o tratamento de escolha para as recidivas de linfoma. Tá? A gente também tem o transplante de medula óssea alogênico, que a gente usa para uma recidiva mais pós-autólogo, etc. E o que está na moda agora são as novas drogas, por exemplo, o brentuximab, o nivolumab, o venetoclax, que você tem usado para os linfomas, tá? E o que aqui o Adcetris, né, que é o brentuximab, que é o primeiro anticorpo monoclonal, então a primeira imunoterapia para Hodgkin, tá? E o que está mais na moda agora é o Carticel. Tá todo mundo falando disso. Saiu no Fantástico. Né, o cara lá de Ribeirão, que eu esqueci o nome dele, do paciente, que fez o Carticel. Nos Estados Unidos já está fazendo de rotina, aqui no Brasil ainda são os estudos. O que é o Carticel? Aqui, ó. O Carticel nada mais é que você ensinar a sua célula T a combater o seu próprio linfoma. Tá? Então, é uma técnica muito interessante, ainda muito cara. Tá barato lá, eu acho que cerca de $400 mil, assim, baratinho. Acho que está acessível para todo mundo. Tá? Mas eu acho que vai chegar aqui para a gente. Tá? Um dia isso aqui chega. Mas lá nos Estados Unidos eles já estão fazendo de rotina em vários centros, não é um centro só, são vários centros. Tá? Só voltar um pouquinho para falar um pouquinho do transplante. Aqui a gente é o nosso fêmur, tá? E aqui no meio a gente vê a esponjinha, que é a medula óssea, onde estão as células-tronco, que essas células-tronco são retiradas para a gente poder fazer o transplante de medula, que a gente usa nos tratamentos da recidiva.
mas, sem dúvida alguma, isso aqui vai ser o futuro do tratamento dos linfomas, principalmente os mais agressivos, e aqueles linfomas já recidivados pós-transplante, etc, etc. Esse aqui é o futuro. Tá? O segmento, eu já coloco a fotinho do Dr. André, aqui. Tá? O segmento tem que ser feito com o seu médico, tá? Com o seu oncologista, com tomografia, ok, PET-CT, ok, mas tem que ser feito exames de imagem, tá bom? Principalmente, a gente diferencia, por exemplo, os PET-CTs a gente tem usado um pouquinho mais para os linfomas agressivos, os linfomas indolentes apenas tomografia, mas um exame de imagem você tem que fazer. Aqui não tem certo, não tem errado, tá? Tem como o seu médico acha o mais adequado, mas precisa ser feito exame de imagem. Tá? Eu, pessoalmente, tá? O que a gente faz? Eu faço, nos primeiros 2 anos, exames laboratoriais a cada 3 meses, PET-CT a cada 6 meses. Tá? Do 3º ao 5º ano, os exames semestrais, e o PET-CT uma vez por ano, e após o 5º ano, teoricamente, você considera esse paciente curado, não tem necessidade mais de fazer exame de imagem. Tá? Algumas considerações finais. Os linfomas são, na sua grande maioria, curáveis, não são fáceis de tratar, mas são curáveis, basicamente, 80%. Tá? O diagnóstico precoce é fundamental para uma melhor resposta. Tomar cuidado com infecções do tipo... Isso eu gosto de falar que são métodos preventivos, principalmente. Então, o uso de preservativo para você evitar a infecção pelo HIV, pelo HTLV, tudo isso, e hábitos saudáveis. Tá? Então, manter hábitos saudáveis, não estou falando que você precisa ser light, nem diet, nem só, não como só salada, mas a prática de atividade física a gente sabe que é um fator importante na prevenção do linfoma. Tá? Eu queria só aproveitar, agradecer a presença de todo mundo e falar que todo mundo na vida tem esperança. Todo mundo, porque a gente é forte. Tá joia? Um dia a gente vai chegar lá. Né? Muito obrigado, boa tarde a todos. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Boa tarde, eu sou Francisco, marido da Icleia, paciente do Dr. Medina. A minha, não é dúvida, um esclarecimento que eu gostaria, o diagnóstico precoce, qual seria o estágio? Logo mesmo no início, quanto tempo depois? O ideal é a gente pegar lá no comecinho, lá no estádio 1, quando você tem um pouquinho de... Por exemplo, né, vou falar o caso da Dilma. Né? A Dilma foi fazer um check-up, tá? E foi fazer uma tomografia da coronária que viu um linfonodo na axila esquerda. Aí o médico dela falou, não, isso está errado, tira. Tirou, era um linfoma. Ela fez 2 ciclinhos de quimio, rádio, acabou o problema dela. Um linfoma desse tipo, você vai estar beirando aí 95% de chance de cura. Tá? Então, o diagnóstico precoce é isso. Quanto menos doença tiver, melhor. Tá? Então, principalmente, quanto menos áreas acometidas você tiver pelo linfoma, o sucesso do seu tratamento, a chance de você curar é maior. Tá? Inclusive, tomando menos quimioterapia e se expondo menos à rádio, etc. Ok, obrigado. Uma coisa importante, Francisco, é o seguinte: cada tipo de linfoma tem uma maneira de apresentação. Por exemplo, a doença de Hodgkin, o linfoma de Hodgkin, ele é mais contido. Então, é mais fácil você fazer diagnóstico precoce. Os linfomas de alto grau, a mesma coisa. Também é fácil. Agora, os linfomas, como o da dona Icleia, que é um linfoma folicular, um linfoma de baixo grau de malignidade, ele é mais difícil de fazer, porque quando no diagnóstico, a maioria deles já está disseminado, já está ou disseminado do ponto de vista ganglionar, que foi o caso dela, que ela tinha gânglio na região
de mesentério, né? E foi feito o diagnóstico numa cirurgia, uma laparotomia exploradora. Então, isso faz diferença também, não é isso, Gui? Uma outra coisa, por exemplo, os linfomas de baixo grau, igual eu falei, você pega um linfoma folicular grau 1, você tem que tomar muito cuidado para você não tratar demais o cara, e às vezes nem tratar, só observar aquele paciente, porque o linfoma, esse tipo de linfoma é tão indolente e tão de baixo grau de malignidade, que às vezes a quimioterapia vai causar mais mal do que bem. Então, essa a atenção, é o cuidado que a gente tem que ter com os linfomas foliculares. Por exemplo, no caso da linfoma de pequenas células, ou o que a gente chama de LLC, a grande maioria dos pacientes você acaba não tratando. A grande maioria. Você trata menor parcela dos pacientes justamente porque a doença ela é tão devagar, tão morosa, que a quimioterapia, às vezes, vai fazer mais mal do que bem. Tá? Exatamente. Primeiro, parabéns pela apresentação, né? O penúltimo slide ali causa um pouco de controvérsia, né? Doutor, só uma curiosidade. Quanto tempo um tratamento de linfoma? Depende muito de caso a caso, mas nos linfomas de Hodgkin, em geral, entre 4 a 6 meses, os não Hodgkins também de 4 a 6 meses na primeira linha. A segunda linha vai depender muito do linfoma. Os linfomas de baixo grau, você pode estender até 2 anos o tratamento para imunoterapia. Tá? Tem alguns linfomas que você coloca o paciente em manutenção, por exemplo, com rituximab a cada 2 meses por 2 anos. Então, aí vai depender muito de cada tipo do linfoma. Tá? Gostaria de agradecer a presença de todos. E tem um café para nós ali? Tem um café para nós ali. Vamos matar as luzes. Você quer falar, Cléia? Bom. Eu quero, mas eu não vou falar de doença. Ótimo. Eu estou vendo essa gente linda toda aqui, que eu amo demais da conta. Pode ir, posso? Pode, fique à vontade. Toda essa gente linda que eu aprendi a amar, mas que me ensinaram muito mais do que eu podia imaginar. Então, eu escrevi uma coisinha, porque eu sou muito escrevinhadeira, e eu queria dizer da minha gratidão. 4 anos atrás, eu chegava aqui, assustada, e fui recebida com um sorriso generoso e amigo que ficou marcado na memória. O carinho, a dedicação, a competência do Dr. Medina e toda a sua equipe foram me serenando a mente, a vida, permitindo que eu percebesse naquela situação um aprendizado. Lições requerem esforço e professores. Mas quando a lição é da própria vida, precisamos de educadores que nos conduzam com segurança e amor no aprendizado. E vocês, nossos educadores, nos mostram a cada encontro que não estamos perdendo, que viemos para vencer. Vencer o medo, a insegurança, as dores, na doação de sua esperança, seu estímulo, sua alegria. Vocês fazem parte da nossa história com seu exemplo de amor. Obrigada sempre. Muito obrigado, Ana Cléia. Todos convidados para o café, então. Muito obrigado, Presa.